Ok, a inteligência artificial chegou para ficar, né? E a pergunta que está na cabeça de todo mundo é uma só. Será que meu emprego está em risco? A reação mais comum, quase que um instinto, é sair correndo para aprender a programar. Mas e se a habilidade mais decisiva para o sucesso não tiver absolutamente nada a ver com código? É isso que a gente vai descobrir agora. Qual é a verdadeira característica que vai definir quem vai se dar bem na era da IA? Essa frase do Dan Martell é um verdadeiro choque de realidade. Sabe, não é mais uma coisa de ficção científica, de um futuro distante. Já está acontecendo. A IA já domina habilidades que a gente achava que eram só nossas, só humanas. Então a questão de verdade agora é: quem vai estar no controle dessa onda de mudança e quem vai ser simplesmente levado por ela? E por falar nisso, existe um mito bem perigoso circulando sobre como sobreviver a essa nova era. Muita gente acredita que a resposta está na tecnologia, em virar um expert em algoritmos. Mas a verdade é que essa busca está no lugar errado. A solução de verdade está muito mais perto do que a gente imagina. É aqui que a chave vira. A crença comum nos joga numa corrida técnica contra a IA. E, vamos ser sinceros, é uma corrida que ninguém vai ganhar. A verdade é outra. A grande vantagem não está em fazer o que a IA faz, mas sim em pensar de um jeito que ela simplesmente não consegue. Quem sabe bem, a calculadora nos deixou piores em matemática? Claro que não. Pelo contrário, ela liberou nossa mente para resolver problemas muito mais complexos. A IA funciona do mesmo jeito. Imagina só usar uma IA para explicar física para uma criança, usando o jogador de futebol favorito dela como exemplo. A ferramenta não substitui a gente, ela amplifica a nossa criatividade. Nos torna melhores professores, melhores pensadores, melhores criadores. Bom, com a mentalidade certa, a gente começa a construir. E a primeira peça desse quebra-cabeça é uma coisa que todo mundo tem, mas que pouca gente cultiva de propósito: o gosto. E não estou falando de moda, não. Mas afinal, o que é esse tal de gosto? É aquela sensação na boca do estômago, sabe? Aquela percepção quase instantânea de que algo é excelente. Pensa no Rick Rubin, o produtor musical lendário. Ele não sabe tocar todos os instrumentos, mas o cérebro dele reconhece um sucesso na hora que ouve. Isso é gosto, um padrão de excelência que fica gravado na nossa mente. Certo, então como é que se afina esse sentido? Primeiro, é preciso se cercar de excelência, todos os dias. Estudar os gigantes da área. Transformar as redes sociais, que muitas vezes são uma distração, numa verdadeira masterclass, seguindo só os melhores. E o mais importante, quando algo chamar atenção, não é só para admirar, é para desmontar, se perguntar o que torna isso aqui tão bom. É assim que se aprende a linguagem da qualidade. Beleza. Uma vez que a gente sabe reconhecer a excelência no que existe hoje, o próximo passo é projetar isso lá no futuro. E isso nos leva direto para a segunda mentalidade: construir uma visão. Visão é basicamente a arte de enxergar um futuro que ainda não existe. E a IA? Bom, a IA era o melhor copiloto que um visionário poderia sonhar em ter. Quer explorar o mercado de robótica, por exemplo? Em segundos, a IA analisa décadas de dados e projeta o futuro. Ela entrega o mapa, mas é a visão humana que decide o destino final. A inovação raramente vem de onde a gente espera, né? O Henry Ford revolucionou a fabricação de carros não copiando os concorrentes dele, mas observando como os frigoríficos embalavam carne. Ele pegou uma ideia de um universo totalmente diferente e aplicou no dele. A lição aqui é clara: as maiores oportunidades muitas vezes estão fora da nossa bolha. E para construir esse músculo da visão, o negócio é começar bloqueando um tempo na agenda só para pensar, sem distração. Depois, sair um pouco da própria indústria e estudar o que está revolucionando outras áreas. E por fim, usar a IA como uma parceira de debate. Pedir para ela desafiar as ideias, encontrar as falhas, usar a IA para deixar a visão à prova de futuro. Então, a gente já tem a capacidade de reconhecer a qualidade e a visão para projetar o futuro. Mas ainda falta um motor que move tudo isso. A terceira e talvez a mais poderosa mentalidade: o poder de se importar de verdade. A IA pode processar uma quantidade infinita de dados, pode gerar respostas. Mas tem uma coisa que ela nunca vai conseguir replicar: o cuidado genuíno. Se importar não é um cálculo, é querer de verdade que os outros tenham sucesso. É sentir os problemas deles como se fossem nossos. E nesse campo, a humanidade vai ter sempre a vantagem. Pensa um pouco nesse número: 28 mil. Essa é a quantidade de milionários criados só pela Nvidia.
As empresas que realmente dominam o mundo não são aquelas que acumulam riqueza para poucos, não. Elas criam um ecossistema inteiro onde muita gente consegue prosperar. O verdadeiro sucesso não é sobre vencer sozinho. É sobre criar uma maré que levanta todos os barcos. E como a gente pratica isso? Um bom começo é entender o que realmente move a equipe, os clientes, quais são os sonhos deles. Criar o hábito de pedir feedback antes de dar uma opinião, mostrando que a voz deles importa. E celebrar as vitórias deles, não as suas, e fazer isso publicamente. No fim das contas, a regra é simples. Construa as pessoas e as pessoas vão construir o negócio. Certo? Então temos essas 3 mentalidades superpoderosas: gosto, visão e cuidado. Mas como elas se conectam? Todas elas apontam para uma única e transformadora mudança de papel. E a grande mudança é essa aqui: sair do papel de executor para o de diretor. A maioria das pessoas ainda vê a IA como uma ferramenta para fazer o trabalho mais rápido. Os verdadeiros vencedores enxergam a IA como uma equipe para ser liderada. A IA é o músculo, mas o cérebro, a estratégia e a alma da operação, isso continua sendo do diretor humano. Um jeito prático de pensar nisso é a regra 10-80-10. Os primeiros 10% são puramente humanos: a ideia, a faísca, a estratégia. Os 80% seguintes são o trabalho pesado, a execução, que fica a cargo da IA. E os últimos 10% voltam para a gente. É o nosso gosto, o nosso refinamento, aquele toque final que transforma uma coisa boa em algo genial. Ser um bom diretor também exige uma nova forma de se comunicar. Ao invés de ficar empurrando ordens para a IA, tipo, escreva um post sobre carros, o jeito é aprender a puxar o conhecimento dela. Falar algo como: quero criar um post viral para jovens sobre carros elétricos, quais ângulos e perguntas eu deveria considerar? Deixa a IA ser uma parceira estratégica, não só uma executora de tarefas. No final das contas, tudo se resume a essa frase aqui. A era da IA não é sobre o fazer mais rápido, é sobre o ser. Ser mais humano, mais estratégico, mais criativo. A lição final é essa: a maior vantagem competitiva na era da IA não é a habilidade técnica, é a humanidade. As ferramentas estão aí para amplificar o que já existe em nós: a capacidade de pensar com clareza, de liderar com coragem e de se importar profundamente com as coisas. E fica aqui uma reflexão final, né? A promessa da IA é devolver para a gente o nosso recurso mais precioso: tempo. A grande questão é: o que fazer com esse tempo? Como usar esse tempo para ser mais humano? Para refinar o gosto, expandir a visão e aprofundar a capacidade de se importar? A resposta para essa pergunta não vai definir apenas o sucesso de cada um, mas também o tipo de futuro que todos nós vamos construir juntos.